Bom dia a todos. Então, outro dia me fizeram uma pergunta por que eu estava desenvolvendo um gradiente se já tem disponível em outras plataformas e outros robôs e outras coisas, né? E eu vou explicar o porquê, né? É claro, né, que o gradiente ele já tem várias plataformas, tem até de graça, eu acho, na FlexCam, se não me engano. Tem uns robozinhos aí também que o pessoal tem desenvolvido. E também não é uma estratégia criada agora, é uma estratégia antiga, né? Mas o objetivo principal aqui era para mim, para o meu desenvolvimento aqui, foi justamente o de testar estratégias, né? E aqui eu tenho uma estratégia, né, que é baseada no Bollinger Sigma, que foi a primeira, inclusive, que eu fiquei tentado a avaliar, né? Eu não vou tocar ela aqui totalmente, um período muito grande, né? Vou pegar só, até porque assim, né? Vou pegar só um período aqui, porque meu objetivo aqui não é esse, né? Não é ficar mostrando estratégia, digamos assim, validando ou não validando, né? Meu objetivo aqui era muito mais dar uma conhecida no operacional. Foi assim com o Keltner Canais, foi assim com máximas e mínimas, né? E meu objetivo era esse, né? Então aqui eu coloquei, né, o Sigma, coloquei uma banda de Bollinger, né? E não fiz nenhuma otimização nesse caso aqui. Eu vou até colocar 500 aqui, lucro. Pode ser lucro 900. Mas eu deixei aqui, por exemplo, nesse robozinho que eu tô fazendo uma automação, né, esse aqui é uma versão automatizada daquele gradiente que eu tô fazendo agora, o gradiente head. Aí eu coloquei um controle de horário, né? Coloquei aqui linhas a favor da negociação, apenas uma. Dá para colocar zero também, né? Coloco apenas uma, só para ele fechar realmente a posição, né? Eu entro comprado com uma, ele fecha. Linhas contra 10, coloquei. Esse aqui é só para conta head, né? Esse aqui. Distância entre ordens no grid, coloquei 150. Esse aqui é um fator que eu estou trabalhando nele, né? Que é do expert mesmo. A duração das ordens, né? Para day trade. E, e aqui tem as outras. Travar linhas, deixei aqui também. Realimentação, se ele fechar aquela primeira posição, ele religa o gradiente. Aqui os gerenciamentos, algumas coisas. E aqui o Sigma, né? Que eu fiz lá o indicador, né? De variação percentual. E importei um Bollinger aqui. Aí, habilitar bandas Bollinger? Sim. Então eu vou fazer aqui. Eu vou deixar tocando. Eu coloquei num período bem pequeno. E deixa eu ver aqui. Não, tem que colocar aqui, tem que alterar aqui. Desabilitado, modo visual, cada tique, né? Tô deixando sem atraso, né? Porque a gente coloca ordens limite, então acaba que não há necessidade de se incomodar muito nisso. Então vamos aguardar a atualização. Ó, então, basicamente a ideia é a seguinte, ó, ele tá aqui com os botões, né? Mas, em todo caso, eu vou tocar ele aqui e a gente vai conversando. Ó, ele está em M15, né? Foi uma estratégia que eu achei interessante para criar um robô, para testar, né? Por isso que eu fiz ela. Aí a gente tá avaliando aí do dia 12 de maio, 12 de maio em diante aí, né? E enquanto a gente vai olhando ali, eu vou explicando, né? Então, o gradiente ele tem essa capacidade de recuperar, né? De pegar uma posição que está, ó, já fechou, já passou do tempo, né? Então ele já não abriu. Eu coloquei lá 9,6, lembra lá que eu coloquei 9,6. Eu vou até baixar aqui e a gente vai conversando. Então aumentar um pouco a velocidade aqui. Então, o objetivo principal que eu tinha era justamente de que de que a gente pudesse testar algum setup, né? E eu tenho feito os testes. Eu já tinha feito esse robô aqui há muito tempo atrás, com outro gradiente que eu criei, ó. Abriu. Então o que que nós temos aqui, ó? Temos o gradiente funcionando, né? Ele fechou, ele rompeu lá a banda de Bollinger e rompeu o primeiro porcentagem de variação percentual que eu tinha. E agora ele vai fechar quando ele chega na média, né? Chegou na média, ele fechou. Beleza. Então aqui nesse primeiro dia, R$ 329. Então é isso que era o objetivo. O meu objetivo sempre foi esse, foi de colocar automação, verificar o que funciona, o que não funciona.
E de certa forma é mais ou menos essa a ideia que eu tenho trabalhado aí com o gradiente. Eu sei, às vezes até alguns caras começam a comentar ali embaixo, porque tem fulano, tem não sei o quê, tem não sei aonde, mas eu não estou preocupado com isso aí. Eu estou preocupado em ter o código-fonte aqui. E a partir do momento que eu tenho o código-fonte, eu consigo fazer alterações, eu consigo desenvolver alguma estratégia, né? Aqui eu coloquei, é claro, coloquei um valor meio arbitrário, até porque a configuração aí no caso, ela vai ser, ó, abriu lá, ó, e ele vem reescrevendo, ó, reescrevendo o grid, né? Vai dar certo? Não sei, mas ele vai fechar, ele tem um horário para fechar, então eu coloquei ele. Então ele está fechando as posições, beleza, fechou 628, segundo dia, né? Estão vendo aqui no dia 15. Percebam que ele deu uma entrada no dia 16 de maio e uma no dia 17 de maio. Nesse caso aqui seria essa semana, né? Aí isso aqui já deixa um monte de gente. 17 de maio, anteontem no caso. Já deixa um monte de gente assim, nossa, mas então funciona pra caramba. Mas é isso que eu quero ver. Eu quero ver se realmente funciona no tempo ou se é uma estratégia que precisa ser lapidada, no caso, né? Eu não fiz teste nenhum, coloquei simplesmente aqui o gradiente para trabalhar. Ó, ele chega no horário ali, ele dá aquela parada, né? Ele muda do dia, né? Eu não estou tocando aí com a velocidade completa. E aí, olha, começa no outro dia e já tenho ali a condição satisfeita. Eu não fiz teste nenhum, né, com nessa última semana. Esse é um parâmetro que eu estava utilizando para uns testes anteriores. Eu não sei como é que dá esse resultado hoje. E para mim é essa o benefício. É o benefício de poder colocar de repente um horário, né? Ele está operando até meio-dia aqui, né? Se ele não abrir até meio-dia, ele não abre mais. E ele faz então essa operação até meio-dia. E se der meio-dia, ele já começa a segurar, né? Ele começa a terminar as operações, meio-dia e meio ele fecha todas as operações. E é isso, é um operacional bem definido. E está em teste, né? Sempre está em teste. Eu vi esse operacional, não é meu, com toda certeza não é meu isso aqui. Mas eu vi, achei muito interessante. Eu vi lá no canal do Ogro, né? Então por isso que eu desenvolvi esse varia percentual. Desenvolvi justamente porque não tinha para o MetaTrader. E aí, desenvolvendo o varia percentual, eu tenho aqui ó, vamos pausar aqui porque nós estamos aí no dia 18, né? No dia 18 no setup. Dia 18 foi quinta-feira. Eu não sei também como é que deu, mas vamos ver. Ó, deu boa, né? Então, acaba sendo esse o objetivo. Ó, deu ontem eu não tenho nem como eu saber porque ele sempre atualiza no MetaTrader, dá pra fazer backtest de um dia pro outro. Então agora que eu vou ver o de ontem. Não sei se ontem deu lucro, não deu lucro. Mas em todo caso, né? O teste tem que ser no tempo, né? Se de repente for um setup que funciona, vocês viram que eu coloquei uns valores ali, tipo 500 de stop loss. Ele não deu stop loss, não perdeu 500. Mas também ele não fez 1000, ele fez 200, 300. Ele tem um setup bem definido de entrada e saída. E é isso que é a questão da objetividade. Essa é a questão que eu acho mais interessante. Então ele está usando só a primeira linha ali no caso, né? Só as primeiras variações percentuais. Então, o meu objetivo aí com esse desenvolvimento do gradiente linear é ter uma proposta de um robô que aproveita essa volatilidade do mercado, esses micro movimentos e vai fazendo suas operações. Se vocês forem ver, por exemplo, aqui, ó, ele andou 1000 pontos, né? Nesse range aqui. Para segurar uma operação em 1000 pontos, a pessoa tem que ter muito tranquilidade. Ó, no dia 19 não deu operação, né? Então nós temos aqui, ó, né? Temos aqui as operações que deram. Nesse caso, né, se a gente for olhar aqui o relatório de performance nesse resultado, né, nesse gráfico, foi uma curva totalmente ascendente. Mas aí, vamos alterar, vamos pegar aqui qualquer valor, né, porque é assim que funciona. Por isso que eu quero fazer esse tipo de coisa. Eu vou pegar aqui, como ele se baseia em Bollinger, acho que eu teria que pegar um em arroba, não me lembro direito. Em todo caso, né, me desculpe se eu estiver enganado, porque agora não me lembro mais, e vou pegar aqui, sei lá, vamos pegar uma data aleatória vamos pegar o ano passado, né? Já que a gente tá falando desse ano. Vamos pegar o mês de dezembro do ano passado aqui, ó. E vamos calcular ele até o dia
até o finalzinho de dezembro do ano passado. E vamos ver o que vai acontecer. É isso que é a questão. Essa que é a questão. Então, na última semana teria sido muito positivo. Ó. Vou colocar aqui o modo visual. Tá aguardando a atualização. E a gente vai ver então se para essa condição, né? Vamos diminuir aqui. Arrumar bem arrumadinho, bem bonitinho, né? E vamos ver se nessa condição aqui ele teria dado boa no mês de dezembro, né? Isso a gente tá falando nesse parâmetro que eu coloquei, que é um parâmetro aleatório, né? Um parâmetro que ninguém tá falando, que é para fazer, né? Eu tô usando justamente esse parâmetro aleatório justamente porque, de fato, eu posso mexer nele de uma forma mais tranquila, ó. Não deu nenhuma operação no dia 20. Aqui ainda não deu nenhuma, acabou de dar uma, olha, acabou de fechar. Aí ele deu duas operações aqui, né? Ele acabou devolvendo de um lado, né? Esse é um problema, ó. Já temos, vamos fazer uma adaptação aqui, ó, nessa, para não dar esse tipo de problema, porque eu não fiz uma correção aqui. Eu coloquei que ele está fazendo as operações dele quando afasta 0,5%. Vamos colocar 1% aqui, ó, né? Porque eu coloquei aqui para ele fazer o afastamento do sigma 1, né? Então seria esse. Eu poderia escolher aqui embaixo, né, qual sigma que ele tá, mas o sigma 1 então é esse. Então ele está utilizando o valor, só o primeiro valor ali, né? Tô trabalhando, né? A ideia é essa. Então vamos lá. Então vamos deixar ele aqui funcionando, para fazer somente uma operação. A ideia é essa, né? Ficar também entrando e saindo também não é uma coisa boa, né? Agora fica um pouco mais afastado ali, né? E ele vai fazer uma operação logo logo. Então vai diminuir aqui um pouquinho e a gente vai conversando aqui. Então o objetivo mais ou menos é esse, né? O objetivo de poder fazer backtest, de poder trazer esse tipo de ideias, né? O outro dia eu estava fazendo o teste do máximas e mínimas num setup que estava muito bom ano passado e esse ano não estava bom. Então o que acontece? Não funciona o setup? Significa que o setup ele não está adaptado. Ele não está adaptado mais para aquela condição, mas não que... Olha, ele fez duas operações mesmo. De qualquer forma ele ficou. Foi até pior agora, né? Ele fez duas operações, mas não vou mais mexer, então ficou 1%, né? Vamos dizer que foi 1%. E aí a gente deixa, né? Então, a ideia é essa, é ligar aqui o setup e fazer uma observação, ver o que pode ser melhorado, ver o que não pode ser melhorado. Porque o que acontece quando a pessoa está na frente do computador? Ela fica com um monte de emoções, um monte de preocupações, ela tem contas a pagar, ela já perdeu dinheiro, ela tem um monte de coisas. Então, nada mais interessante do que ser objetivo, e objetivo, uma automação ela é objetiva. Só que nem toda automação que parece que é mil maravilha, às vezes ela vai ser boa, né? Esse mesmo aqui, esse gradiente que eu tô falando, ele precisaria ser feito um estudo, dar uma olhada bem certinho se tudo funciona, o que é bom, o que é ruim. Olha, ele dá umas paradas assim, né? Porque ele tem que mudar o dia, né? E é mais ou menos essa ideia. Olha, acabou de fazer mais uma operação aí nesse caso aqui, então estamos vendo dezembro, ó. Dezembro acabou, sei lá, fechando no 0 a 0, tava em 350, fechou quase a mesma coisa, fez um monte de operação ali e fechou pelo horário, né? Porque ele também está sem stop loss, né? Ele colocou 1% aqui, né? Mas eu não sei. De repente, um outro parâmetro seria melhor, né? Então a ideia justamente é essa. Eu vou até acelerar um pouquinho aqui pra gente já ver um pouquinho mais, ó. Vamos ver ele trabalhar aqui, né? É visualizar esse tipo de situação onde fica fácil da gente observar e saber se o setup, ele, olha, quase foi ali, mas não foi. Agora ativou, né? Será que ele volta? Olha, ele voltou um pouquinho. Então, mesmo ele saindo ali, um ponto mais abaixo da entrada, aqui, ó. Um ponto mais abaixo da entrada, ele saiu aqui. E ele entrou aqui. Mesmo assim, ele conseguiu ficar positivo. Ó, ele entrou aqui e saiu ali. E fez R$ 300 ainda, porque justamente ele tem aquele processo. Eu tô fazendo aqui, olha, acabou de recuperar mais 200, né? Num outro dia. Ele fez uma entrada já no primeiro candle, quando rompeu. Então, setups são setups, né? Setups funcionarão algumas vezes e não funcionarão outras vezes. O objetivo que a gente tem mais em criar um robô, alguma coisa assim,
é justamente de observar, olha, que deu muito boa, né? Observar se realmente uma coisa vai funcionar, não vai funcionar. E a gente não pode, não tem dinheiro ilimitado para estar perdendo muito dinheiro. Então a gente vai fazendo as coisas, vai vendo o que funciona, vai vendo o que não funciona. Eu já digo de antemão que esse setup ele vai funcionar muitas vezes mas ele precisa ser feito alguns ajustes. Eu estou falando do setup que eu idealizei aqui, né? Que é um que realimenta, né? Não é, ele é uma adaptação já. Né? Talvez não fosse assim o setup lá que eles criaram lá, mas eu estou falando aqui de um setup, até porque o objetivo aqui não é ficar falando de um setup de alguém, é pegar um setup e dar uma mexida ali para ver o que funciona, o que não funciona, e por que alguma coisa é de um jeito e é de outro. E eu quero fazer isso com outros indicadores, inclusive, né? Eu quero pegar, por exemplo, a, as VWAPs, né? Os VWAPs, não sei se é VWAP, VWAP, não sei, que a gente fez, que eu já desenvolvi, e aí a gente vai ver, olha, no dia de tendência, olha o que acontece com o gradiente, olha, ele é totalmente negativo, né? Olha tanto de operação que ele fez. Então, e é claro, né? De repente eu tô sem stop nenhum, né? O meu stop aqui é stop de dinheiro, né? Nesse caso. Então ele parou porque ele acabou o dinheiro dele, né? Que é R$ 500. E, digamos assim, né? Esse é o preço a ser pago para operar ele, digamos. Olha, ele fez mais umas entradas, um monte de entradas. Para mim o que importa é isso, ó, que ele faça as ideias, que ele dê essas entradas automatizadas. E a partir daí que a gente consiga fazer a avaliação. A gente está chegando já no dia 13 de dezembro. E vamos ver como que foi o final do mês. Vamos tocar aqui e vamos ver o que aconteceu. Mas esse é o objetivo, né? Então, eu até quero fazer testes, quero colocar outras coisas, colocar médias, colocar... Tentar adaptar dentro do gradiente. A saída sempre é na média ali da Bollinger. Se ele bater na Bollinger, ele vai sair. Nesse caso ali, ele não saiu, né? Então, mas ele fez, saiu positivo ainda, né? Poderia ter sido mais, mas é o caso. Então, para ele ter essa característica, aí ele é assim mais ou menos, né? Então, vou acelerar bem aqui e vamos só finalizar, porque o pessoal já tá fazendo barulho ali, né? Provavelmente quer almoçar e daí não vai ter como gravar, né? Eu também não vou gravar outro vídeo, depois de todo esse tempo que eu fiquei aqui, né? Então vamos ver dezembro, né? Essa técnicazinha sendo aplicada. Estamos no dia 15 e vou fazer o seguinte, então vamos colocar ele do lado aqui e vamos colocar aqui, ó, pra gente ver isso aí, né? Então esse é o objetivo, né? Vou dar uma olhada por enquanto. Só me dá um segundinho que eu já volto aqui, só vou ver um negócio aqui. Voltando. Ah, é. Alô, som, ei. Alô, som, ei. Opa, acho que deu boa. Então, tô no dia 16, acho que não foi ainda. Esperar aqui ver se. Não sei se acabou já. Será que acabou? Agora não sei se acabou. Se acabou. Em todo caso, vamos voltar aqui. Ah, ele tá correndo ainda, ó. Tá correndo ainda o teste aqui. Dá pra ver que ele tá correndo o teste. Vamos voltar aqui no teste. Ó, abrir mais um dia. Minha ideia é mais ou menos essa. Ó. Vamos ver se ele vai. Olha, acabou fazendo. Nossa, aqui foi feio, né? Devolveu pra caramba aqui, né? Mas fazer o que, né? Ele tá fechando com 500 negativo ali na posição aberta. Então tudo que ele fez antes, ele não considera, tá? Então por isso que eu digo que não é nada parecido com o que vocês viram aí em qualquer lugar. Eu só tô falando aqui que realmente o objetivo da construção desses robozinhos que eu tenho feito é de testar e ver o que funciona, ver o que não funciona, né? Ver por que algumas coisas são tão caras, assim, se é que elas são tão boas assim para serem tão caras, né?
E aqui, ó, estamos negativo já, né? Vamos ver se a gente consegue terminar esse teste aqui, pelo menos pra gente falar, né, sobre... Eu tô falando aqui de um teste aleatório, um teste que não tem muito padrão. É claro que precisaria otimizar o modelo, precisaria fazer um monte de coisa. Tô simplesmente mostrando aqui o que que eu quero quando eu desenvolvo esses robozinhos, né? Eu quero visualizar no real se ele funciona, se ele tem algum ajuste a ser feito. Será que 1% não é pouco? Talvez eu tenha que pegar 2%. Até eu coloquei as outras, eu deixei as outras esticadas aqui, né? Para que a gente conseguisse visualizar também. Então, aqui, se eu pegar essa curva, né? Vamos esperar aqui. Estamos no dia 20. É demorado, cara. Tá no máximo aqui, né? Tá no máximo de velocidade, né? E foi, né? É porque a gente tá no visual, né? Tá no visual, ele acaba sendo mais difícil. Tá. Quer ver? Eu vou abrir aqui do lado. Então, essa é a curva que ele tem feito, ó. Vou fazer assim, ó. Esse aqui vem pra cá, esse aqui vem pra cá. Aí fica melhor de a gente visualizar. Olha como é que tá a curva dele. Então realmente é complicado, né? Vou parar por aqui, eu acho, né? Nem precisamos terminar. Mas olha aqui, por exemplo. Mas foi a curva que a gente teve, né? Teve dias muito bons e dias ruins. Tem dia que foi muito bem a coisa, tem dia que não foi muito bem. Aí eu preciso otimizar esse parâmetro aqui. Aí que eu venho aqui e começo a visualizar todas essas coisas aqui, né? Então, de fato, né? Quando a gente observa daí o gráfico executado, totalmente executado aqui, aí fica mais fácil a gente visualizar algumas coisas, ó. Por exemplo, vou diminuir aqui. Ó, por exemplo, vou pegar aqui no começo, ó. Aqui foi um movimento legal, ó. Ele abriu aqui e veio fechar aqui, então foi bom. Aqui mesma coisa, ele pegou lá e já veio pro meio, né? E fechou por tempo. Aqui ele já abriu fora e veio testar e deu boa de novo. Aqui também. Estamos falando dessa última semana, né? Mas agora, nessa última que a gente fez ali, será que é positivo? Né? Eu posso testar isso aqui para a última semana, inclusive, né? Eu posso vir aqui, pegar aqui daí eu pego aqui a última semana. Vai dar diferença já. Porque eu mudei ali vamos fazer assim, ó. Vou deixar sem visual aqui. Né? Já vai dar uma diferença. Resultados, agentes, gráfico. Aqui, ó. Ele deu ali um valor bom também, né? Mesmo dando 1%. Então a gente tá vivendo um momento bom para o gradiente, digamos assim, né? Eu não vou fazer. Vamos colocar no diário aqui, ó. E vamos excluir esses indicadores. Excluir indicador. Aqui também. Então a gente visualiza que esses últimos dias aí ele deu um. Vou excluir aqui também. Nos últimos dias foi interessante, né? Mas e nesses outros dias aqui com tendência que foi bom, né? Então vamos fazer o seguinte, ó, vamos pegar aqui do dia 5 até o dia 5 até o dia 9, fazendo esse mesmo teste aleatório aí, né? Entendeu? Então a ideia é essa, dia 5 ao dia 9. Fazer o mesmo teste. Vamos ver o gráfico. Foi positivo também, então deu boa também. Então a gente já vai tendo resultados aí que são um pouco mais palpáveis, né? E o objetivo é esse, né? Então eu não vou me alongar mais, né? Dentro dos parâmetros aqui que eu coloquei naquele robozinho que eu estou desenvolvendo, eu estou colocando várias coisas aqui para eu poder testar. O objetivo é esse, né? Pegar um sinal complexo e automatizar ele totalmente, né? Então é isso aí, gente. Eu creio que aliviando a coisa, quero continuar as nossas playlists, né? Eu tenho que fazer um vídeo de Python. O próximo videozinho é de Python. E aí, próximo videozinho de Python, né? De programação, provavelmente é de Python, né? Isso que ele quis dizer. Aí eu peço para você se inscrever, né? Deixa o like, deixa um comentário pra gente, né? Nós estamos aí tentando desenvolver ferramentas e desenvolver coisas que realmente sejam positivas e que tragam aí uma visão um pouco mais ampla de como que são as coisas de fato.
Valeu, pessoal. Deixa teu like, se inscreve, né? Deixa teu like, cara. Você ficou até agora. Valeu, até mais. E tchau, tchau. Bom domingo, bom final de semana pra você.